Vim correndo para fazer esse vídeo porque às vezes a gente fala sobre vírus zumbi, mas não sabe quais palavras são adequadas. Epidemia, pandemia, endemia. Acompanhe essas e outras informações aqui no canal Sandrops. Tudo bem que uma transmissão pode ser feita através de vírus, protozoários, bactérias, mas geralmente precisa de um agente, de um método de transmissão e de um receptor. E nada mais é do que quem vai transmitir, como vai transmitir e quem vai receber. É claro que no universo zumbi a gente faz uma imaginação ou mesmo até uma previsão de como algo poderia acontecer. Então agora imagina que você está numa região específica e acontece um evento que não havia acontecido antes. Isso pode ser uma doença transmissível, ou pode ser até o evento zumbi, ou qualquer coisa que seja em que as autoridades não esperavam que isso acontecesse. Aí nós chamamos isso de surto, ou seja, ou é algo novo para uma região, ou é algo que aconteceu de uma proporção que não se imaginava. Então se você está aí no seu local de trabalho, numa escola, numa cidade, enfim, e acontece um evento que não era esperado, a gente chama de surto. Agora, se esse evento ele realmente acontece sempre nessa região, ou ele acontece sempre em determinada época, ele vai se repetindo ao longo dos anos, a gente chama de endemia, ou seja, é num lugar bem específico, né? E esse lugar ele se repete, vai se repetindo. Vamos supor dengue, né? Tem um local que tem dengue sempre na mesma época, que proliferam os mosquitos, enfim. Então a gente chama de uma endemia da dengue. Se fosse no apocalipse, né, e tivesse uma região que, por exemplo, lá em janeiro sempre aparece zumbi. Bom, então seria uma endemia de zumbi. É algo bem específico, de um lugar específico, de uma época específica. Um exemplo prático é na Amazônia, que tem a febre amarela, ou seja, todas as pessoas que vão viajar para lá têm que ser vacinadas, porque sabe-se que lá sempre tem esses casos. Então é uma endemia. Agora, e se essa doença ou esse acontecimento ele começa a passar para outras regiões? Ou se era uma doença que foi erradicada e ela volta a aparecer? Bom, aí nós chamamos de epidemia, ou seja, não está mais num local específico, ela começa a aparecer em várias regiões ao mesmo tempo. Vamos supor que antes era uma endemia de uma cidade e começa a aparecer em outras cidades ao redor. Se era num estado, começa a aparecer em outros estados. Se era num país, começa a aparecer em outros países. Aí nós temos a chamada epidemia, porque realmente aumenta em quantidades que não são esperadas e em lugares que não são esperados. Um exemplo foi a gripe aviária, né? E é claro que depois que ela é controlada, ela pode voltar a ser uma endemia. Ela era uma epidemia e volta a ser uma endemia. Agora, quando isso acontece realmente em grandes proporções, que tem morte, afeta cidades, estados, países, continentes, o mundo inteiro, nunca tinha acontecido antes, bom, aí é o chamado de pandemia. Então se nós tivermos hoje um vírus zumbi que afetasse o mundo inteiro, a gente ia chamar de pandemia. Agora, isso tem que ser uma doença infecciosa, ou seja, tem que passar de uma pessoa para outra. Né? Por exemplo, o câncer. O câncer acontece no mundo inteiro, em grandes quantidades, mas ele não é passado de uma pessoa para outra, então ele não é considerado uma pandemia. Exemplos, então, a gente poderia dar de pandemias. A AIDS, a tuberculose, a gente pode falar também a peste, a gripe asiática, a gripe espanhola e a tifo, que são bem características pandêmicas. Existem pandemias muito temidas, uma delas a gente conhece bem, que é o vírus Ebola, né? Outros têm nomes mais diferentes, que eu também não conhecia quando eu pesquisei, que são febre de Lassa, febre de Vale de Racha, vírus de Marburg e também febre de hemorragia boliviana, que são doenças realmente letais
e bem perigosas, que têm o potencial de se transformar em pandemias no futuro se realmente não houver um controle muito forte em cima. Existem outros nomes também, como peste, por exemplo, que é basicamente bacteriana e que já teve uns casos, como a peste bubônica, por exemplo, que foi no século, não lembro se é século XIV, que dizimou de 25 a 75 milhões de pessoas naquela época. Então, só para ficar claro, se a gente pudesse falar sobre o vírus zumbi, se ele acontecesse numa região muito específica, seria um surto. Algo novo que aconteceu e está lá na cidade, na cidade onde tu mora está lá um surto zumbi. Mas daí acontece de passar para outras cidades rapidamente, começar a se espalhar, aí a gente já pode chamar de epidemia, porque realmente aumenta a quantidade considerável para outras regiões. Agora, se sai do país, vai para outros continentes, ataca o mundo inteiro, aí o vírus zumbi se torna pandemia. Bom, esse vídeo vai ser o primeiro de uma série para explicar os acontecimentos de um apocalipse e até para a gente ter ideia dos termos, como o governo ia se posicionar, o que ia acontecer nas cidades. Vão ser vários vídeos seguidos um após o outro. Eu espero que vocês curtam. Quem não conhece ainda o canal, se inscreve para receber essas notícias, compartilha para as pessoas conhecerem e quem gostou desse vídeo, dá um joinha. Até mais! Brain!